Alexandre é formado em Educação Física, formação em Massoterapia e Xadrez. É voluntário, professor do Instituto IIPC. E vai falar um pouquinho mais sobre este assunto, EQM, que é a experiência pós-morte, experiência quase morte. Alexandre, seja bem-vindo. Muito obrigado, Aniele. Obrigado a todos aí pela participação. E para o IPC é um prazer estarmos novamente aqui no Portal Educação. E dessa vez nós vamos tratar do tema EQM, né? Que é a experiência de quase morte. Esse tema é um dos temas aí bem populares e dos mais importantes dentro da própria Conscienciologia. Bom, vamos então conceituar o que é essa EQM, o que é essa experiência de quase morte. Bom, EQM ele é um fenômeno fronteiriço onde a pessoa se vê no limiar entre a vida e a morte. Só que nessa situação, nessa ocorrência, existem vários fenômenos ou várias ocorrências que mudam ou que mexem com a estrutura da pessoa de uma forma muito séria. Então a EQM ela é um fenômeno conhecido também como experiência de quase dessoma ou experiência entre vida e morte, entre vários sinônimos. A EQM é um fenômeno muito antigo, né, como a gente vai ver, e conceituar. Agora, o principal que a gente vai tratar aqui da EQM é do ponto de vista mais de estudo científico dentro da ciência Conscienciologia que o IPC representa. Bom, que fatores, né, podem ocasionar uma EQM ou uma quase morte? Vamos primeiro entender por que ela é fronteiriça. Porque para ela ocorrer, geralmente acontece algum evento ou algo que seja drástico, traumático, como, por exemplo, um afogamento, uma queda, um soterramento, choques, até mesmo processos, crises alérgicas podem gerar essa situação. Comas muito profundos, enfim, algum acidente físico, né, inesperado, que causa esse choque, esse impacto na consciência. Então ele é um fenômeno drástico, dramático, que se você quiser ter algo, geralmente não acontece espontaneamente ou patrocinado pela própria vontade. Até pessoas drogadas ou mesmo em situações de suicídio podem apresentar essa experiência de quase morte. O que são as vivências, né, mais comuns dentro dessa EQM para a gente entender esse fenômeno de um modo mais completo? Bom, a EQM ela não é simplesmente um acidente físico. Por que ela é tão popular, ou por que ela está mexendo tanto dentro do meio médico e do meio da saúde? Porque essa EQM ela transcende o chamado o cotidiano da vida humana. Ela pode ser um fator ou uma porta que desencadeia para se comprovar ou não se existe vida após a morte. Então, dentre esses vários fatores, eles acontecem na maioria dos casos de pessoas que passaram por EQM e que são aí milhares de casos por ano. Não tem registros globais, mas em países como Estados Unidos e mesmo Brasil, são milhares de casos anualmente. E a EQM tem se tornado mais frequente por quê? Graças a que temos mais pessoas, né? Pessoas vivendo mais, mas sobretudo pela melhoria das técnicas de ressuscitação aplicadas pela medicina. Então está surgindo mais esses casos de EQM. Então vamos lá para esses padrões, que acontecem na maioria dos casos, tá? O primeiro e mais básico é a sensação da pessoa sair do próprio corpo. Então a pessoa nesse acidente, ela se vê fora do corpo físico, ela pode até se olhar acidentada, ela pode perceber o contexto em volta e geralmente traz uma certa angústia, porque pelo fato da pessoa ver o corpo dela em perigo, ela geralmente acha que se não morreu, está em vias de morrer, né? O que por isso cria um certo impacto muito forte para essa pessoa. Então, esse é o fato primordial, comum. Alguns se veem no teto, por exemplo, do hospital, veem os médicos, né? Alguns até relatam que escutam os médicos falando, olha,
a pessoa morreu, né? Então, algumas são até declaradas clinicamente como mortas, mas não necessariamente. Um outro padrão que acontece na EQM é a incomunicabilidade. O que é isso? Então, a pessoa se vê fora do corpo, ela não consegue falar com ninguém. Ela tenta chamar o parente, ela tenta avisar o médico, ela tenta mostrar para alguém que ela está ali, mas ela não se comunica. Então, acontece simplesmente dela se perceber no ambiente, mas ninguém consegue percebê-la e ela não consegue se comunicar. Um outro padrão também muito comum na EQM e que acontece na grande maioria dos casos é o chamado efeito túnel. O que é o efeito túnel? A pessoa se percebe passando por um túnel, geralmente escuro, iluminado, mas com uma forte luz no final desse túnel, né? Então, nessa sensação de túnel, pode acontecer de aparecer imagens ou da pessoa estar sequer questionando o que está acontecendo ali, né? Por que ela está passando por um túnel? Então, de vários relatos da EQM e de pessoas contrárias a essa ideia de que essa experiência fora do corpo é real, alguns afirmam que o efeito túnel seria uma lembrança da pessoa ao nascer passar pelo canal vaginal, né, da mãe. O que na prática não se corrobora porque muitas pessoas de cesariana também passam pelo mesmo efeito túnel, mas é muito comum. Outro padrão da EQM é a tranquilidade íntima. Então, a pessoa de repente se vê fora do corpo, se vê acidentada, se vê passando por um túnel, né? Alguns até brincam que se ela já não tivesse quase morta, ela teria vontade de morrer, né? Mas na experiência ela não é tão angustiante. O que marca a maioria das EQMs é uma sensação de paz, de plenitude íntima, de tranquilidade pessoal, né? Então, ela é marcada por esse sentimento. Agora, nem toda EQM é assim. Estima-se que cerca de 8% dessas experiências sejam negativas. Ela é como se fosse pesadelar ou pesada do início ao fim. Então, tudo é grotesco, tudo é difícil, tudo tem um quê de patológico muito forte. Mas não é a maioria dos casos. A maioria dos casos é a sensação de paz, de plenitude, tudo positivo, né? Uma outra característica é o encontro com consciências extrafísicas. O que são consciências extrafísicas? São pessoas que ela encontra que já morreram, né? Pessoas que já passaram pela morte física. Então, a consciência extrafísica ela pode encontrar um parente, alguém desconhecido, mas pessoas que não estão mais aqui nesse plano, né? E o mais comum é encontrar o que a gente chama de um amparador. O que é um amparador? Amparador é aquilo que a gente poderia chamar de guia, né? Algumas linhas chamam de anjo, de mentor ou de um mensageiro, né? Então, esse amparador é alguém que vai passar uma informação, vai encontrá-la no final daquele túnel, né? E essa personalidade vai ajudá-la a ela se decidir se ela vai continuar na vida humana ou não, né? Então, ela vai continuar a viver, ela vai escolher morrer. A pessoa que passa por esse fenômeno, ela tem essa oportunidade, ela tem essa opção, né? De saber se ela quer voltar ou não para a vida humana. Claro que quem escolheu passar pela EQM é aquele que escolheu, né, obviamente, voltar à própria vida. E uma pergunta, geralmente, que essas pessoas, esses amparadores, essas personalidades que já morreram e que são muito familiares para quem passa pela EQM, uma pergunta muito forte que eles fazem é mais ou menos na seguinte palavra, né? O que você tem feito na Terra em favor dos outros? Isso geralmente dá um impacto na pessoa e ela começa a querer entender ou reviver, né, a própria vida, né? Nesse momento existe uma decisão, né, se ela quer então, baseada em tudo isso, voltar ou não para a vida humana. Geralmente isso é tomado de uma forma mais crítica pela pessoa e ela sempre repensa ou focaliza os aspectos mais importantes da sua vida. Então ela não quer morrer às vezes pelo parente, pela família, por uma obra inacabada. Sempre tem algo que a motiva a voltar à vida humana, né? Um outro padrão é o chamado fenômeno da visão panorâmica. O que é a visão panorâmica?
a pessoa observa em poucos segundos a vida dela como um todo, mas com uma riqueza de detalhes impressionante. Então, ao mesmo tempo que esse fenômeno dessa revisualização, vamos dizer assim, da vida humana acontece, ela percebe que ela consegue ver em detalhes e com profundidade, por exemplo, detalhes da infância que os parentes dela depois podem confirmar, e geralmente confirmam, né, depois. Então, é um fenômeno que acontece que ajuda nessa tomada de decisão. A pessoa vê que ela está bem, ou se ela se sente envergonhada do que ela fez até agora. Então, é um fenômeno muito comum de ocorrer durante a EQM, né? Tem também a chamada fronteira. Então, quem está na EQM, quando ela encontra essa pessoa, esse ente querido, esse amparador, sempre há um cenário, vamos dizer assim, confortável para a pessoa. E na tomada de decisão se ela vai voltar à vida ou não, sempre tem algo alegórico. Então, uma porta que ela vai passar, uma cerca, sempre é algo que ela sabe que se ela cruzar aquilo ali, a morte física vai acontecer e ela vai continuar nessa situação, né, no extrafísico. E, para fechar aqui os padrões, é o retorno ou a interiorização para o corpo físico. Então, a pessoa acaba voltando para o físico e retomando suas atividades. Geralmente, a EQM, quem passa por ela não tem graves sequelas posteriormente, né? Também é um padrão. Esse fenômeno ele pode ser uma simples alucinação ou não, né? Pelo que as pesquisas indicam, ele não é uma alucinação. Apesar de ter todo esse caráter um pouco, né, extravagante, de túnel de luz, encontrar com pessoas que já morreram e coisas do tipo, a medicina hoje não tem como afirmar que esse fenômeno é alucinatório ou fantasioso. Muito pelo contrário. A medicina se debruça cada vez mais na EQM, por quê? Porque os relatos são muito coerentes. Então, há casos, por exemplo, de pessoas na mesa cirúrgica, onde o cérebro estava sendo controlado e que o cérebro não tinha absolutamente nenhuma atividade. E os relatos depois da EQM comprovam tudo. Então, a conversa do médico, uma discussão que teve numa sala próxima, eventos na família que, no momento que aconteceu a EQM, que estava a cirurgia sendo feita. Então, todo esse processo não tem como a medicina hoje descartar a EQM ou afirmá-la como sendo uma mera alucinação cerebral. Não tem nada disso. Por isso que tantas áreas da saúde em diversos países se debruçam nesse estudo atualmente. A França, por exemplo, é uma das que está inovando aí dentro desse estudo, dessa experiência de quase morte, né? Então, de forma nenhuma ela pode ser descartada como mera alucinação. Muito pelo contrário. Quanto mais se estuda EQM, mais se percebe que ela pode ser uma fonte de informação sobre o que existe na vida após a morte. E todos os relatos, né, das pessoas que já passaram por isso são de pessoas de todo mundo. Então, um caráter outro que a gente pode analisar é o universalismo. Então, pessoas em todo o planeta já passaram por isso. Não importa a raça, não importa se é homem ou mulher, nem escolaridade ou background cultural, nem muito menos as crenças que a pessoa tem. Então, a pessoa pode ser um ateu, materialista, e ainda assim ele passa por essas EQMs. Então, o fenômeno ele não se restringe a nenhum grupo específico ou tem que usar determinada substância para alcançá-lo, de modo nenhum. Então, por isso que a EQM ela chama tanta atenção. Porque mesmo que a pessoa não acredite em nada disso, o fenômeno acontece, independentemente do que a pessoa espera ou do que a pessoa possa imaginar ser real ou não. Então, esse caráter universal, ele acaba, vamos dizer assim, criando uma série de situações positivas para se estudar esse fenômeno. Sabe-se que apesar dele ter essa proporção em todo mundo e ser algo muito antigo, cada um também tem a sua interpretação, né? Então, pessoas que no fim do túnel veem uma personalidade, às vezes cheia de luz, ela já fala que é um santo, ou ela já acha que seja lá aquilo que ela acredita, né? Então, o fenômeno em si, ele sofre com o processo da interpretação.
cada um pode interpretar de acordo com as suas crenças. Mas que ele ocorre sobre todos os âmbitos, em todas as classes sociais, isso não se tem a menor dúvida, tá? Outro ponto da EQM, história, né? Como eu disse que ela é muito antiga, temos até relatos do próprio Platão, que escreveu sobre esse assunto na obra A República. Ele cita um caso verídico de um soldado, né, chamado E.R. Ur, que foi dado na época como morto, né, foi diagnosticado como morto, e ficou lá na pilha de cadáveres, né, numa época de guerra, esperando para apodrecer. Só que com o passar dos dias o corpo dele não entrava em decomposição, e esse soldado então, depois de dias, quando já estava para ser cremado, ele acordou falando de tudo que tinha acontecido com ele. Então que ele passou uma época, aquele tempo todo no chamado mundo espiritual, né? Teve uma série de vivências, reviu a vida dele e fez drásticas modificações baseadas nessa experiência. Então, como a gente pode observar, a EQM ela não é algo simplesmente sem princípio ou sem função, muito pelo contrário, né? Então, quais efeitos que podem gerar EQM? Um efeito básico é a reformulação da própria vida. Então, a maioria das pessoas que passa por esse fenômeno, ela repensa sobre a sua vida, seus atos, suas metas. Você precisa então, há uma valorização profunda sobre o momento que a pessoa vive. Da sua casa, a hora que você isso é muito sério. E sem contar que uma das mudanças ou um efeito mais drástico que tem é a chamada perda do medo da morte. O medo da morte na Conscienciologia nós chamamos de tanatofobia. Tanato vem de morte, fobia de medo. Então, para nós, o pai e a mãe de todos os medos é o medo da morte. E se a pessoa elimina esse medo da morte, muita coisa começa a mudar na vida dela. Então, quem passa por uma EQM se torna uma pessoa, então, mais segura, uma pessoa com menos medos perante a sua vida, né? E ela acaba, então, fazendo uma série de considerações que antes ela não tinha. Então, veja, o fato de perder o medo da morte já tira aquele medo que as pessoas têm do desconhecido, né? Será que eu vou deixar de existir? O que existe, né, depois que eu morrer? Então, essa reperspectivação da vida é muito séria por quem passa por a experiência de quase morte. Ela revê a sua vida de uma nova maneira e tendo menos medo que as pessoas comuns, né? Bom, o que a gente fala também? Que existe um mito popular, né, que diz o seguinte, que ninguém nunca voltou da morte para dizer, né, o que tinha do lado de lá. E nós somos um dos primeiros, ou daqueles que batem de frente com essa ideia que está completamente fora de contexto. Muitas pessoas, sim, têm essa EQM, que saem do corpo e conseguem voltar depois e contar tudo que existe nesse mundo espiritual, nesse mundo extrafísico, nessa realidade do pós-morte. Então, não existe essa questão de voltou para contar, né? Ninguém nunca voltou para contar. Então, se um amigo seu um dia disser, olha, ninguém sabe o que existe após a morte, ninguém nunca voltou, né? Educadamente, você pode dizer para essa pessoa que ela está, né, desatualizada, desinformada, que não funciona bem assim. E qual que é uma das missões do IPC, dentro da educação e pesquisa? É informar as pessoas de que essa vida após a morte existe. Mas não que a pessoa tenha que esperar uma EQM ou esperar um acidente para poder comprovar. Nós, do IPC, trabalhamos com técnicas projetivas, ou seja, técnicas de você sair do seu corpo sem qualquer efeito colateral ou sem qualquer risco de vida. Então, muitas pessoas relatam que durante práticas de relaxamento ou que durante certos momentos de tranquilidade, ela consegue sair até espontaneamente do próprio corpo, né? Então, é esse foco que nós queremos trazer. Você não precisa acreditar no que a gente fala. Você pode aplicar técnicas por você mesmo, ter vivências, ver se essa realidade é compatível, ver se não é tudo também uma distorção da realidade, né?
e comprovar por você mesmo. Então, a EQM é importante porque ela faz um papel que pode levar a uma mudança na comunidade científica, mas que para você possa saber o que se essa vida após a morte existe ou não, existem esses métodos que não tem que não criam qualquer dependência, né, que não trazem nenhum malefício para o corpo físico, e ainda assim você pode sair do próprio corpo, passar pelo efeito túnel, encontrar pessoas que já morreram, e tudo isso sem perder a sua racionalidade, sem diminuir a sua lucidez. Então, esse fenômeno acontece da EQM com milhares de pessoas, mas milhares de pessoas na vida humana também têm experiências fora do corpo e acabam não comentando o assunto. Por quê? Porque temem medo, né, retaliação de amigos ou parentes, medo de serem rejeitadas. Enfim, imagina alguém começar a falar que saiu do corpo, né? Isso não é um assunto muito comum no dia a dia. Então fica algo meio tabu, né? Fica uma situação que é um pouco, vamos dizer assim, fica às vezes mal parada, né? As pessoas podem tirar sarro, né? Mas a pessoa não se sente confortável para falar desses fenômenos e, vamos dizer assim, abrir o jogo sobre essas ocorrências. E, infelizmente, muitas acabam minimizando o assunto, né? Ou acabam, vamos dizer, colocando embaixo do tapete essa situação para que não possa falar abertamente sobre essas questões. Quando, na verdade, a EQM e a experiência fora do corpo são fenômenos comuns e que podem ser alcançados naturalmente. Então, se uma pessoa ela quer entender mais sobre todas essas ocorrências do que existe após a morte, só cabe a ela a levantar ocorrências, aplicar as técnicas e entender por si mesma. Então, a EQM ela é um fenômeno principal, por quê? Porque ela abre portas para esse outro lado, né? A gente tem um livro também, né, chamado Voltei para Contar. Então, quando a pessoa se diz assim, ninguém nunca voltou para contar, a gente já tem até um livro com essa temática. A pesquisadora chama-se Lucy Lutfi e ela já deu, inclusive, entrevistas nas maiores mídias do Brasil, né? Conforme vocês podem ver aqui na capa, que ela já deu em várias imprensas falando da experiência, ela passou por 2, né, experiências de quase morte. Agora, cabe lembrar, não é um fenômeno adstrito só à conscienciologia. Existem relatos também atuais, por exemplo, de pessoas cegas que passaram por EQM. Recentemente, um dos casos que ficou mais populares é de uma mulher chamada Vicky. Ela é uma cega de nascença, né, que de repente se viu fora do corpo, enxergando tudo, né, e ela se reconheceu no hospital pelos cabelos cacheados e um anel de casamento que era personalizado, né. Então ela conta, narra as experiências dela, né, com uma riqueza de detalhes e vividez impressionante, e que isso realmente poderia acontecer com alguém que de fato viu o que estava acontecendo. Então veja, se uma pessoa que é cega de nascença consegue sair do próprio corpo, reavaliar a sua vida, né, e mudar, isso qualquer pessoa pode acontecer com qualquer pessoa, né? A professora Lucy é uma que se predispôs a escrever um livro, né, a falar sobre o assunto às claras, e que qualquer pessoa hoje interessada pode ler essas autobiografias como a dela ou procurar eventos fora, né? Então a EQM tem sido popular cada vez mais justamente por essa melhoria, né, da ressuscitação médica e de todos esses processos. Então a gente está aqui, né, falando desse assunto para que ele seja mais popular, porque apesar de estar sendo cada vez mais falado na própria mídia nacional como um todo, ainda ela precisa de avançar muito para que as pessoas de fato possam entender e perder o tabu de falar com naturalidade sobre esses assuntos. Parabéns pela sua apresentação. Obrigado. Bom, Alexandre, tem algum número, alguma estatística que comprova, que mostra a quantidade de pessoas que já passaram por uma experiência assim? Olha, cerca de 20 anos atrás, se calculava que cerca de 1.000 americanos passavam por esse fenômeno, né? Estima-se que hoje os números estejam acima aí de 50 mil,
pessoas anualmente nos Estados Unidos. Mas um dado maior assim a gente não tem, né, para dizer mundialmente o que seria, quantos fenômenos a gente teria, quantos relatos, né? Esse dado realmente não tem tão bem feito, né? A Rafaela de Santa Catarina pergunta: esse fenômeno pode estar baseado em desejos inconscientes da pessoa? Não. Normalmente esse fenômeno ele acontece independentemente do que a pessoa espera. Dependendo desses desejos, podem acontecer mudanças no próprio fenômeno, mas não que ele vai ser criado por um desejo. Vou dar um exemplo. Tem casos, por exemplo, de pessoas muito religiosas que passam pela EQM, que todo o contexto é relativo ao processo religioso dela, para que ela se sinta mais confortável naquela situação. Agora, tem pessoas extremamente materialistas que passam por isso e aquilo impacta, de certa forma, a vida dela. E ela não estava, de modo algum, desejando, né, ou buscando aquilo. Né? O Edson Alves, de São Paulo. Os estudos sobre este assunto baseiam-se em fatos comprovados cientificamente ou com foco espiritual, dependendo da religião? Olha, pela Conscienciologia, nosso estudo ele é científico. Ele é aberto a todas as áreas, filosóficas, religiosas, não religiosas. O que não existe ainda é uma confirmação científica, isso ainda não tem. A própria medicina ainda reluta muito, agora está estudando, né, seriamente o assunto, principalmente em outros países. Né? Não se pode afirmar que ela é comprovada cientificamente, porque isso mudaria toda a ciência, né? A medicina teria que ser revista. Agora, comprovações existem. Por exemplo, tem o Raymond Moody, que é um americano que basicamente disseminou o estudo da EQM. Ele relata casos de, por exemplo, uma pessoa que tinha saído do corpo durante a EQM, viu uma bota no parapeito do hospital, né? E assim que ela retornou, ela falou do evento. Foram checar e exatamente como ela descreveu estava lá. Então tem muitos casos assim, de você ver algo à distância e quando a pessoa volta, ela comprova. Mas isso ainda, para afirmar cientificamente que é comprovada, ainda não tem esse gabarito ainda não. Ainda tem muito chão aí pela frente. Muito estudo, né? Muito estudo. A Camila Mira, de São Paulo, pergunta: as pessoas normalmente encontram pessoas já falecidas na EQM? Sim, normalmente sim. Muitas vezes são ex-parentes, mas em alguns casos são pessoas desconhecidas. Ela não sabe quem é aquela pessoa, mas ela sente uma profunda empatia. Ela sente que é alguém muito familiar dela. Né? Mas, basicamente, nas EQMs existe esse contato, sim, com outras consciências, né? Que aí a gente pode dar vários nomes, né? Espírito, almas, né? Desencarnados, enfim. Pessoas que já morreram são muito comuns de serem vistas na EQM, sim. Né? Madine Afonso. Todas as pessoas, quando passam por uma cirurgia como ela passou, como teve um câncer, passam por um estado de EQM? Não, é uma boa pergunta. Não quer dizer que a pessoa teve um acidente e ela teve uma EQM, não necessariamente. A EQM ele é um fenômeno que, vamos dizer assim, esses amparadores, né, esses mentores aproveitam um acidente, uma fatalidade para passar uma mensagem, chacoalhar a pessoa. Porque a EQM só ocorre quando a pessoa está precisando, sabe, dar uma virada na vida dela, mudar o contexto. Então, quando tudo está atrasado, ela está marcando o passo, né, a vida dela está sendo desperdiçada e ela passa por essa EQM. Então, a EQM, ela não é propriamente um mérito, na verdade, ela é uma ocorrência, é meio que um chacoalhão para ver se a pessoa acorda na vida dela. Então, nem todo acidente causa EQM, não. Mas muitos casos acontecem e se a pessoa tem dúvida se é EQM ou não, é porque ela não teve. Porque quem passa por uma EQM genuína, a pessoa até diz para os médicos: olha, doutor, essa foi a situação mais impressionante que eu já vivi na vida. Nunca tive nada mais lúcido, não tem como eu afirmar ou dizer que aquilo foi outra coisa. Né? Então, mas não é todo mundo, não. Isaías Marcelo, do Rio de Janeiro. O corpo físico, no momento da EQM, continua com algum sinal vital? Depende. Tem casos da EQM que a pessoa é declarada clinicamente como morta,
mas acaba retornando. Em alguns outros, a pessoa pode estar simplesmente desmaiada, né? Então ela bateu a cabeça ou ela sofreu um choque elétrico e o corpo dela continua vivo, né? Mas há casos sim que, ao que tudo indica, parecia a pessoa estar morta, mas ela voltou à vida. Só é importante ressaltar que tanto a EQM quanto a experiência fora do corpo, elas não trazem nenhum malefício para o corpo físico. A pessoa atua independente do corpo, né? Mas certos casos, como eu até comentei, em hospitais, eles podem até meio que observar essa situação. Mas com morte clínica também não são todos, não, tá? São poucos. Tá. A Maria Luísa, do Ceará, pergunta: gostaria de saber se as experiências vividas pelos pacientes em coma podem se enquadrar também neste fenômeno. Pode sim. Tem pessoas em coma que acabam tendo experiências de quase morte. Volto a ressaltar que não são todas, mas acontece sim. O ano passado mesmo encontramos uma aluna no IPC que falou sobre que ela estava numa EQM, todo esse processo clássico ela passou, né? Feito túnel, saída do corpo e tudo mais. E quando ela estava se decidindo se ela ia voltar para a vida ou não, o médico, né, o marido escreveu uma carta e entregou para o médico. E o médico estava na dúvida se entregava ou não, né, na mão da paciente. Ela estava em estado de coma e o médico acabou colocando a carta na mão dessa paciente. E era uma carta pedindo para ela não morrer, para ela continuar com a família e tudo mais. E quando ela sentiu aquela carta, teve um impacto emocional na pessoa, né, e ela voltou para o corpo e logo depois ela saiu do coma. Então, o estado de coma é muito comum também, os relatos de quase morte, né? O Paulo Bittencourt: quais os estudos recentes são feitos em relação às EQMs? Olha, existem vários. Existe, por exemplo, um que já foi feito na França e que está chegando ao Brasil, de se colocar em hospitais, por exemplo, acima do leito dos pacientes, uma prateleira que não tem como você observar, né, em pé, muito alta, para que se a pessoa saia de fato do corpo, ela fora do corpo, olhando de cima, ela possa enxergar uma gravura colocada nessa prateleira. Então é uma coisa simples, mas muito inteligente, né, de poder se comprovar ou não. Peraí, você estava fora do corpo? Você estava realmente no teto do hospital? Então o que você viu naquele... Que imagem tem ali, né? Então estudos como esse no Brasil já tem, né, são poucos locais, mas já existem. E são uma tentativa bem intencionada de se comprovar se essa saída de fato é uma realidade ou não. Para nós é uma realidade, né? Mas para a área médica é um ponto bem importante de ser checado, né? O Fernando: como você explicaria quando as pessoas conseguem visualizar rapidamente coisas de sua infância, que muitas vezes não se lembravam antes de ocorrer a EQM? Qual a explicação para que isso seja possível de acontecer? A explicação é o seguinte, que a base da nossa memória, pela Conscienciologia, a gente admite que não é a memória no cérebro, é num corpo chamado corpo mental e que fica um acesso ali a todas as memórias que a gente passa por ela. Por isso que uma pessoa sai do corpo e ela não perde a identidade de quem ela é. Então toda a memória segue com ela para fora do corpo. A própria medicina, ela tenta dizer que, no caso da EQM, existe uma chamada hipermemória. O que é isso? Então, na hora que a pessoa está passando, por exemplo, num afogamento, que ela vai se desesperando, ela vai acompanhando tudo lucidamente, né? Existe essa lembrança, por exemplo, da infância, com detalhes riquíssimos. Só que essa hipermemória que a medicina coloca, ela fala que a causa é um forte impacto emocional. Mas isso não se sustenta nem dentro da própria área médica, porque no momento de estresse, a primeira coisa que piora ou que se anula é a memória. A primeira coisa. Então, nem na própria medicina hoje está sendo levada a sério essa questão. Então, é esse acesso a essa memória integral, que pode corresponder até inclusive a outras vidas ou coisas nesse sentido, que a pessoa acessa. E os detalhes são tão vívidos, como até já comentei, que a própria família em geral, né, concorda com vários assuntos que nem a própria pessoa lembrava que podia estar passando, né? A Cláudia de Moçambique pergunta: aqueles que têm uma EQM passam a ter algum poder especial de cura? De cura não necessariamente, mas é comum também nos relatos de quem passa por esse fenômeno apresentar certo desenvolvimento parapsíquico. O que é parapsíquico? Seria um termo assim, paranormal, né? Ou desenvolver o sexto sentido.
essas faculdades além dos sentidos humanos. É muito comum haver uma ampliação dessa sensibilidade além dos sentidos humanos, né? Então a pessoa começa a sentir mais, parece que a energia dos ambientes ou das pessoas, né? Ela percebe que ela nota quando alguém está muito ruim ou quando alguém está muito mal, ou ela começa a fazer certas leituras que antes ela não tinha a menor capacidade. Alguns relatam até que conseguem sair do corpo mais facilmente, então ela está deitada e parece que ela se sente mais maleável, ela tem um certo, vamos dizer, uma capacidade um pouco maior até de repetir, né, esses eventos. Então, agora, não poder de cura é algo muito específico, não necessariamente, mas mais uma capacidade geral de perceber e de atuar com essas outras dimensões, né? E Alexandre, para encerrar nossas perguntas, a Camila Fortini pergunta se você já passou por algum processo de EQM. Pessoalmente, não. Eu já tive muitas experiências fora do corpo, tanto espontâneas quanto autoinduzidas, né? Com aplicação de técnica. O que basicamente é a mesma coisa, né? A gente não deseja que ninguém aqui passe por uma EQM, não precisa, né, ter um acidente, algo tão drástico para poder sentir. Agora, a experiência fora do corpo ela é muito interessante. Então, eu já tive experiência de todas as formas, de sair para frente, sair do corpo do lado, e realmente esse estado de pacificação que mais chama a atenção. Certos casos de ter uma tranquilidade íntima, uma plenitude que às vezes dura dias, né? E isso não tem causa nenhum malefício, né? Ninguém precisa ter medo de morrer. Já fiz exame neurológico, não tenho problema nenhum, tá certo? E fica o convite para que as pessoas, né, percam esse medo da morte e tenham as experiências por elas próprias, né? Porque sair do corpo, apesar de ser algo pouco conhecido, a gente admite que é algo natural e você pode até aproveitar. Em vez de você passar 8 horas dormindo, né, 1/3 da sua vida desperdiçado, você pode aproveitar esses 20 anos, né? Quem vive 60 anos e dorme 8 horas, né? São 20 anos dormindo. Então, em vez desse estado de coma, você pode aproveitar e ter experiências fantásticas ou experiências que vão ser muito significativas para você, né? Então, EQM eu nunca tive, agora experiência fora do corpo eu já tive muitas, né? Alexandre, eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigada por suas informações. Muito obrigado e PC que agradece por mais uma participação. Obrigada. Bom, pessoal, o nosso Porta Palestras de hoje fica por aqui. Até a próxima quinta-feira.